Olá, irmãs e irmãos. Eu fui chamada a falar com vocês hoje através desse vídeo, porque infelizmente nós não podemos estar juntos fisicamente. É uma pena, mas é a realidade, né? A necessidade de isolamento social nos coloca nessa situação. São tempos muito difíceis, né? Muito difíceis. O que a gente sabe é que um pequeno vírus microscópico, acelular, desarranjou um mundo aparentemente tão planejado e cheio de regras para o bem viver. Um vírus que nos imobilizou a todos. Vivíamos em um mundo que corria aceleradamente em busca do sucesso, do prestígio, do poder e do dinheiro, né? E no qual o lucro pessoal, econômico ou a visibilidade dos egos superinflados estavam sempre em primeiro lugar. Esse mundo teve que se curvar e parar diante de um inimigo invisível e imprevisível, né? Quase incontrolável. Essa é a realidade diante da qual nos encontramos hoje. Triste, realidade de muito sofrimento, de muita dor, de muitas perdas, né? Estamos então, né, diante de uma pandemia que nos coloca em uma crise mundial sem precedentes, que nos traz imensos desafios e que nos aponta para uma necessária mudança de paradigma, de modo de viver. Assim, precisamos tomar consciência, ainda que à força, muitos ainda não se deram conta disso, que o atual modelo civilizatório, consumista e predatório já não nos serve mais, porque não garante a vida para todos, né? Conduz à morte de muitos e poderá conduzir inclusive à morte do planeta. O que isso pode interessar, né, a uma reflexão que pretende falar sobre os valores morais da família, num congresso que se realizaria com o tema Família e Educação. Falar de famílias, né, já traz uma complexidade, porque lidamos com um modelo idealizado que na maior parte do tempo está muito distante da família real que conhecemos. Estou falando aqui do modelo idealizado nessa perspectiva, né? Há um ideal de família posto pela igreja e pela sociedade lá na frente, positivo, um ideal que deve ser buscado, mas que na verdade é um ideal diante da fragilidade humana e do fracasso das pessoas em conseguir chegar a esse ideal. É um ideal muito distante, muito distante. E muitas vezes nós trabalhamos como se esse ideal fosse a realidade. Então nós temos aqui um problema, uma complexidade para falar de família, né? Também como falar de valores familiares em um contexto de tanta desumanização. Individualismos, polarizações, fundamentalismos, né? Ódios explícitos dentro das próprias famílias e dentro da sociedade. Essa situação, né, de desumanização nos tirou, né, da perspectiva de um relacionamento dialógico saudável, né, de uma unidade que leva em conta as diferenças, que leva em conta o plural, né? Então temos aí uma grande dificuldade. O que fazer? Em primeiro lugar, eu penso que nós precisaríamos recuperar o que eu estou chamando aqui de uma espiritualidade, que nasce da capacidade de nos deixarmos conduzir para o deserto pelo Espírito,
para enfrentarmos as maiores tentações que nos desumanizam: desejo de poder, de prestígio e de dinheiro. Temos várias formas de espiritualidade, de experimentar, de fazer a experiência do Espírito. Espiritualidades litúrgicas, devocionais, aqui não estou falando delas, elas são importantes, mas estou propondo uma espiritualidade do deserto, uma espiritualidade da sede de Deus, uma espiritualidade da busca do sentido. Nesta quarentena, é interessante, né, que nós estamos vivendo essa quarentena, nós também estamos vivendo um deserto difícil e árido. Mas nessa quarentena nós poderemos colher frutos, né? Poderemos colher frutos, os chamados frutos do Espírito, que segundo Paulo são o amor, a alegria, a paz, a generosidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. O Espírito nos recorda a palavra aqui com P maiúsculo, aquela pela qual fomos criados e que habitou entre nós. Jesus, essa palavra, ele nos disse no contexto da sua paixão: eu vos enviarei o Espírito e ele vos recordará o que eu vos disse e ainda anunciará outras coisas. Então, esse Espírito, né, enviado pela palavra, nos chama para um deserto para que nós nos encontremos com a nossa verdade essencial. O poeta Carlos Drummond de Andrade disse certa vez que a palavra é o sentimento do mundo. Acho isso bonito, né? Assim é essa palavra, né, que é o sentimento do mundo, que somos capazes de acolher e de dizer. Essa palavra que pode nos fazer resistentes, resilientes, de aguentar o deserto, né? E pode também nos fazer reexistentes, quer dizer, pode nos fazer voltar à vida, voltar a existir como Deus quer que existamos. Assim, podemos perceber a necessidade de uma sutileza que nós devemos ter na educação para os valores morais. Uma sutileza que passa pelo cuidado, pela ternura. Não são as regras, nem as ordenações, nem os moralismos, nem as pregações consistentes que nos farão observar o que vale. A palavra que vive entre nós é pronunciada a cada dia nos atos de amor e bondade que constatamos ou que somos capazes de realizar. Esta palavra, com maiúsculo, deve nos recordar o desejo de um outro mundo, com outros valores, com valores que o sustente de verdade, né? Valores do reino que Jesus veio trazer, que é já e ainda não. O Papa Francisco conta que uma vez um jovem polonês, que ele se encontrou com ele, e o jovem, falando do ateísmo atual, do agnosticismo, perguntou para ele: o que eu devo dizer para as pessoas para falar para elas sobre Deus, da existência de Deus e do amor desse Deus por nós? E o Papa Francisco disse para ele: nada, nada, nada. Viva este amor e a sua vida dirá por você. Então, acho que é essa perspectiva da educação para os valores. Nós precisamos viver esses valores. E quais são os valores, né? Sabemos que a família é a base da sociedade. Assim, vamos retomar aqui a doutrina social da Igreja, que nos recorda alguns valores básicos que estão ligados ao princípio fundamental do reconhecimento da dignidade de todas as pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. E esses valores são, partindo dessa dignidade que é própria de todo ser humano, nós temos alguns valores básicos, que são a verdade, a liberdade,
a justiça e o amor, que é o valor mais importante, né? Em tempos de coronavírus, né, estamos tendo um contato mais direto com a finitude e com a nossa vulnerabilidade. Daí o medo, a insegurança, as incertezas. Mas apesar de tudo, né, o que a vida quer da gente é coragem, já dizia Guimarães Rosa, né? O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais, no meio da alegria, e ainda mais alegre no meio da tristeza. Os evangelhos relatam que Jesus nos falou por muitas vezes: não tenham medo. Portanto, precisamos assumir essa palavra, né? Para termos a coragem profética para vencermos nesse momento os contravalores que aí estão. A mentira que se contrapõe à verdade, a opressão que se contrapõe à liberdade, a injustiça que se contrapõe à justiça e o desamor, a indiferença, a falta de afeto que se contrapõe ao amor necessário, né? Então, esses contravalores são causas da nossa desumanização, causas do nosso fracasso como família e como sociedade. Nós precisamos assumir a nossa condição de criaturas finitas, neste momento, sobretudo, sem medo, e deixar de lado a nossa pretensa autossuficiência egoísta e predatória, que nem sequer faz o esforço de tentar ajudar o mundo, ou a sua cidade, ou a sua família nessa situação tão triste de perdas e de doença, né? e de desencantos, né? Então, esse é o momento da graça, né? Esse momento do deserto, esse momento do isolamento, pode ser considerado, deve ser considerado por nós como um momento de graça, um momento cairológico, quer dizer, um momento em que Deus fala para nós, né? Não vamos deixá-lo passar em vão, né? É um momento propício que Deus nos concede para aprendermos na nossa família possível, com quem estamos, com quem podemos conviver nesse momento, as pessoas com as quais amamos ou que ainda não amamos bastante, né? Nós somos chamados a aprender a recuperar os valores, né? O amor solidário, o cuidado para com a vida. Esses valores é que poderão curar as pessoas, as famílias, a sociedade e o mundo. Não deixemos que a graça de Deus passe por nós em vão. Não deixemos, né? Que o Senhor nos ajude neste caminho. Com esperança, vamos em frente. Esperança, coragem e parresia, ousadia profética para vencermos tantas dificuldades e tantos obstáculos. Que Deus esteja conosco. Um abraço.